Então, eu queria parar aqui para explicar para você, exato para você e para quem está vendo esse vídeo, entender o que ele está querendo dizer. Vamos lá. A psicologia, né, na verdade a psicanálise, tá? Ela sempre trouxe a ideia de a gente fazer teoria baseada em casos, né? Todos os livros de Freud, pelo menos a maioria deles, né, pelo menos os 10 primeiros, os 12 primeiros, né, vamos lá, vou botar os 12 aí. Freud ele coloca casos clínicos renomados, e aí eu posso falar alguns aí, né? O Pequeno Hans, Ana O, o Schroeder, o Homem dos Ratos, enfim. Temos diversos temos diversos diversos textos, casos que ele considera clínicos. O que seriam casos clínicos para Freud? Casos da qual ele fez um trabalho completo, tá? Um caso onde ele tem um começo, quer dizer, uma demanda, ele tem um meio, uma construção daquela ideia que estava sendo ali sugerida, do encontrar do inconsciente daquela pessoa, a narrativa pela qual a pessoa fala e aí a construção dele no caminho do inconsciente até chegar ao ponto final, que é a resolução do Freud. Não necessariamente os casos clínicos de Freud foram conclusivos, tá? Todos eles, assim, de uma certa forma, ele traz uma finalidade, ele traz uma finitude ali, mas depois ele não fala se a pessoa voltou a ter o sentimento voltou a ter, por exemplo, uma histeria, voltou a ter algum tipo de problema na vida. Muito pelo contrário, muitos ele fala que até a pessoa viveu muito bem, foi vivendo a vida normal e tal. Então, assim, o que acontece com isso, né? Acontece que essa avaliação é uma avaliação, além de ser muito não científica, né? Ela é muito subjetiva no ponto da questão da evidência em si. Porque o que é a evidência? É uma comprovação de que aquilo realmente vai funcionar em todas as pessoas. E isso era uma das coisas que eu sempre bati dentro da faculdade, né? Tipo, por que a gente pega o exemplo da Ana O, por exemplo, e vai colocar isso como uma base teórica para todas as pessoas? Porque o Freud ele não fez muitos casos, né? Ele não teve muitos pacientes. Ele foi se baseando naqueles que ele atendia, mais as experiências pessoais dele, né? Na questão dele se drogar, negócio da cocaína, as relações edípicas com a mãe, essas coisas, né? Só que essa coisa de construir caso clínico, isso se manteve. Os pós-freudianos, eles também fizeram muito isso, entendeu? Pegavam casos clínicos e eles pegavam e elaboravam suas teorias, tá? Quem decide de Freud começa a entender que, por exemplo, poxa, peraí, a histeria funciona. Por exemplo, o Peirce, né? Eu vou puxar pro meu lado da Gestalt. Peirce, ele fala o seguinte, que quando ele foi para a África do Sul, por exemplo, ele entendia que as pessoas não tinham os mesmos movimentos histéricos que o pessoal da Inglaterra, por exemplo. Entende? Sim. Por quê? Porque lá as pessoas tinham outras necessidades, outras buscas, outras interações. E aí o Peirce, quando ele volta para a Inglaterra e fala assim, olha só, o que você fala aqui não funciona lá comigo. Eu acho que tem que ser assim, 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 assado. Assim, 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 assim funciona mais. O Freud fala assim, cara, olha só, tem que ser assim, senão não funciona. Senão, faz o teu aí e esquece que tu é freudiano. Entende? Então, nesse caso, o que o Peirce percebeu? Que
a construção social, ela influencia em 100% no resultado da análise, né? E nesse caso, quando ele confrontou o Freud, o Freud não acreditou, estava descrente, não deu credibilidade, porque o Freud ele é engessado nessa construção dele. A construção freudiana sempre foi a mesma e não mudou até hoje. Então, é isso que esse grupo critica o Dunker, né? Basicamente, o que eles falam? Eles falam que o Dunker ele vai se apoiar nos casos clínicos, né? E esse pessoal, eles acreditam que não é para a gente se evidenciar em casos clínicos, e sim nos componentes dos casos. Então, o que você flui que basicamente todos os casos funciona, né? Será que a transferência funciona em todos os casos? Será que o recalque funciona em todos os casos? Será que a hipnose funciona em todos os casos? Será não, que... O Freud mesmo percebeu que não, né? Entende? Isso foi uma das coisas que ele abandonou, a hipnose. Né? Sim, mas até hoje usam. Até hoje usam. Sim, não. Muitas pessoas usam. Peraí. Rafael botou. Ele desconsiderou as diferenças culturais e os fatores ambientais que, de certa maneira, influenciam na pesquisa. Sim, o Freud ele não se importava com isso. A questão do Freud ali era o resultado e o sintoma que os pacientes dele estavam demonstrando. Era essa a visão do Freud na questão da produção da teoria dele. Ele não considerava, e até hoje acho que a maioria dos freudianos não consideram a construção social. Apesar de que, pelo que eu entendi, tem um movimento mudando isso, né? Mas a freudiana continua sendo ligada na mesma... Como eu sempre falei, e eu posso estar errado. Como eu sempre falei, para mim o Freud é algo escuro do seu tempo. Ele era o showman. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que vender os seus livros. Então, o povo que consumia o livro dele acreditava no livro dele. Então, era um nicho, era um grupo de pessoas.